dia! E aí, povo? Povo de Deus, pessoal abençoado junto com a gente aí nessa terça-feira. Você viu, né? A gente de rosa hoje aqui porque nós vamos falar assunto sério, hein? Sobre esse mês de outubro, que é o mês da prevenção ao câncer de mama, é o Outubro Rosa. E a gente vai receber um médico aqui nos nossos estúdios. Legal, né? Então, se arruma para consulta aí, ó. Consulta grátis hoje aqui, tá bom? Vai ser muito esclarecedor. O programa tá só começando e eu tô animado com essa terça-feira, hein? É, e nós estamos de rosa, porque esse é o Outubro Rosa. E hoje a gente vai falar muito sobre isso. Então você que está assistindo o programa, fique ligadinho. Você vai receber informação sobre o câncer de mama. Ai, pastora, vou mudar de canal porque eu não gosto desse assunto. Então, a gente quer te ajudar para que você viva muito bem, para que você viva muitos anos. Então, fica ligadinho, você que conhece alguém que está passando por esse problema, você que, né, tem aí uma amiga tua e você ama ela, quer que ela viva muito bem? Então compartilhe o programa, porque aqui no Experimenta você vai receber informações importantíssimas muito importante, sobre esse assunto, muito. Tá bom? Não adianta fugir dele. Temos que falar sobre isso, para que você possa entender sobre prevenção. A prevenção, ela salva a gente. Então, você vai ficar ligadinho. É, sentiu que o programa hoje tá demais, é ou não é? E pra gente começar bem a nossa terça-feira, bora de música, bom dia! O meu perfeito amor vai te curar. Estou aqui. A tua sede eu posso saciar. Venham as águas e bebam da fonte de águas vivas. Ao som das águas, o que estava morto volta à vida. Venham as águas e bebam da fonte de águas vivas. Ao som das águas, o que estava morto volta à vida. Eu sou o que sou, o Deus de Israel, e todos meus pensamentos superam os seus. Eu vou saciar aquele que beber, irá viver para sempre, para sempre, para sempre, para sempre. Venham as águas e bebam da fonte de águas vivas. Ao som das águas, o que estava morto volta à vida. Venham as águas e bebam da fonte de águas vivas. Ao som das águas, o que estava morto volta à vida. Venham as águas e bebam da fonte de águas vivas. E ao som das águas, o que estava morto volta à vida. Venham as águas e bebam da fonte de águas vivas. E ao som das águas, o que estava morto volta à vida. Venham e bebam dessas águas. Oh, oh. Venham e bebam dessas águas. Oh, É o som das águas, olha aí! Que voz, hein? Linda, né? Linda demais! Fala em voz linda, vamos chamar a Larissa na rua? Tudo a ver, será? Fala aí, voz linda. Já deu um bom dia pro pessoal de cima. Oi, gente, terça-feira, bom dia! Tudo na bênção?
Que legal. Ó, vocês estão sabendo que daqui a pouco tem médico aqui no programa, né? Vocês se Doutor. comportem, hein? Vocês se comportam pra gente receber o doutor, hein? É, Vocês se comportam, receber o médico sem bagunça, né? Sem bagunça, viu, Fer? Você tá ouvindo, Fer? Fer? Vou perguntar pra ele se tem como crescer cabelo. Pois é. Aproveita a consulta, Fer. Ó, a Larissa foi pra rua pra falar sobre esse assunto tão delicado nesse mês de outubro, que é o câncer de mama, não é verdade? Quantas pessoas aí que você conhece, que já passaram por isso? Vamos ver o que o pessoal tem a dizer? Vamos saber, vamos lá, Larissa na rua. Estamos no Outubro Rosa. E aí, manda um recado para quem você conhece que ainda não fez o exame. Vamos se cuidar, minha gente. Sim, através dos exames preventivos, né? Eu descobri, eu não tinha caso de câncer na família. Foi antes dos meus 40 anos. Então, foi por Deus e graças ao exame preventivo. Então, Outubro Rosa, não somente em outubro a gente precisa se cuidar, né? Mas o exame preventivo é muito importante na vida da mulher. Hoje eu estou viva, o meu tratamento foi eu fiz mastectomia total da mama esquerda, mas não precisei fazer químio nem rádio, a cirurgia resolveu. Por eu ter descoberto, né, o câncer de mama tão rápido, né, bem no início. Então, pessoal, mulheres, todo mundo tem uma mulher na vida, né, que ama. Então, indica, aconselha, o exame preventivo é fundamental. Tá? Então, se amem, se cuidem e se tratem. Tá? Descobrindo no início, é muito mais leve o tratamento, né? A cura, a taxa de cura é muito maior. Então, eu apoio, porque eu fui salva, né? Eu estou aqui hoje, posso dar esse depoimento graças a eu ter descoberto logo no início. E no caso, eu fiz os exames mês passado, mas por consequência de dor. E eu sei que é complicado a gente ter que ir no médico, mesmo com dor. Mas nós já perdemos 2 pessoas na família com câncer de mama e não pode deixar. Eu sou testemunha que a correria da vida fez comigo, que eu deixei passar. Graças a Deus não era nada, com vitamina resolveu, mas se não fosse? A gente já sabe o caso, né? Então, vamos rezar, vamos pedir a Deus, mas vamos se cuidar. Não vale a pena deixar, eu me arrependi, meus filhos sofreram muito até sair o resultado. Então eu peço a você que é mãe, a você que é filha, não deixe passar. Não faça como eu fiz, mesmo dentro do caso da família. Ninguém gosta de ir no médico, mas pior ainda é ficar doente. Um abraço a todos. Com certeza a favor, né, do exame que a gente tem que prevenir, né? E eu tenho sim uma cunhada, ela teve, mas hoje está de alta. Graças a Deus. Porque essa doença, a pessoa tem que ser bem otimista, né? E ela foi muito guerreira, superou bem mesmo. Olha, que me emociona. Eu ainda não fiz. Por conta do meu descuido, né? Já era pra mim ter feito, porque eu já tenho 50 anos. Aí eu já teria que ter feito, né? É assim, eu conheço, mas assim, não é daqui. É lá da minha cidade, onde eu morava. Uma grande amiga minha, ela tirou uma das mamas e ela tá muito mal porque aqui, quando toma os remédios, passa mal, né? Esses dias eu estive conversando com a irmã dela, e nós éramos vizinhas, e assim, ela tá sofrendo muito, né? Eu acho que é bem necessário a gente fazer, agora só que a gente se descuida, né? Eu faço o exame preventivo todo ano. Eu faço, e eu já tive caso na minha família, uma sobrinha, 2 sobrinhas minhas teve problema, né? Uma não teve que tirar, mas uma já teve que tirar o seio, né? Então a gente já sempre faz essa prevenção, a gente faz. Teve uma irmã também que teve também já, né, problema. E tem uma vizinha também que tá com esse problema também, de seio também, né? Então, É importante se cuidar, né? Tem que se cuidar, então a gente procura fazer o máximo para se manter, né? Todo ano, uma vez por ano, eu faço todos os exames. Excelente.
Salmo 126, o verso 5 e 6 fala assim: aquele que semeia com lágrimas, com cantos de alegria colherão. Aquele que sai chorando enquanto lança a semente, voltará com cantos de alegria, trazendo os seus feixes. O que seria semear em lágrimas? Aquele que vai semeando, aquele que vai semeando e chorando. O que isso significa? Talvez seja a tua realidade hoje. Sabe quando a gente quer parar, sabe quando a gente não tem forças, mas a gente tem que continuar caminhando mesmo chorando? Então, de repente, você está aí hoje e fala assim: não quero levantar, não quero, mas eu vou continuar semeando. É o teu esforço. São as tuas lágrimas, trabalhar, é um preço que é pago, não é verdade? É um preço que é pago. Mas a Bíblia fala assim: olha, não pare. Então, você que está me assistindo agora, essa palavra é para você. Não pare. Mesmo que você vá chorando. Então, se você hoje tiver que ir trabalhar, mesmo que você vá chorando, mesmo que você tenha que ir realizar algo chorando, ir nessa consulta chorando, você voltará com alegria. Porque o choro não vai me parar. Esse texto é tão lindo, porque o choro não vai me parar. Essas lágrimas não podem me parar. A palavra fala assim, mesmo que eu vá lançando a semente e chorando, eu voltarei com alegria. E eu quero profetizar essa palavra sobre a tua vida nessa manhã. Você voltará com alegria. Voltará com cantos de alegria. Então, Deus tem visto o teu esforço. Deus tem visto as tuas lágrimas. Ninguém vê, mas Deus vê. E Ele está vendo o teu esforço, a tua luta, o preço que você está pagando, para continuar. E eu quero declarar em nome de Jesus, você voltará com alegria. E aquilo que você nem imagina, Deus vai realizar na tua vida, porque Ele vai te surpreender, porque Ele tem visto o teu esforço. Então, não pare. Não pare de trabalhar, não pare de lutar, não pare de sonhar, não pare de conquistar. Não pare. Não pare. Porque o Senhor tem um tempo de alegria para a tua vida. E é essa palavra que eu quero deixar ao teu coração nessa manhã, em nome de Jesus, MDC. E agora nós vamos para o Time News, mas antes eu quero falar para você que amanhã o pastor Leandro, lá do Rio de Janeiro, pastor carioca, cheio da unção, vai estar ministrando na cabana a nossa quarta de avivamento. Se eu fosse você, eu não perdia. Dando um gancho aqui na palavra, vá, mesmo que chorando, tá? Porque você voltará com a alegria amanhã às 20 horas, entrada gratuita, é a nossa quarta de avivamento, você não pode perder, tá bom? Agora é hora de Time News. Bom dia, Felipe e Jéssica! Bom dia, bispo, bom dia, pastora, bom dia, pessoal de casa, tudo na bênção?
Hoje, terça-feira, mais um Time News no ar, com muita notícia e muita informação para o seu dia ficar muito bem informado. E olha só, a gente começa com uma notícia daqui da cidade de São José do Rio Preto. A Prefeitura Municipal divulgou que 13 pontos de apoio voltaram a funcionar aos finais de semana, no último final de semana dos dias 16 e 17 de outubro. São eles os pontos de apoio dos bairros Nova Esperança, Solo Sagrado, Jardim Atlântico, Ana Angélica, São José do Rio Preto 1, Engenheiros Schmidt, Jardim Soraya, Santo Antônio, Lealdade, São Francisco, Jardim Nazaré, Antunes e Jardim Conceição. O horário de funcionamento aos finais de semana será das 7 às 11 e do meio-dia às 17 horas e um horário de almoço das 11 às 12 horas. Os locais estarão fechados. Então, o retorno, das atividades nos pontos de apoio aqui da cidade de São José do Rio Preto. E falando da cidade daqui de Rio Preto, segundo um levantamento que foi realizado pela Fundação SEAD, a cidade de Rio Preto é a segunda cidade com maior número de médicos por 1.000 habitantes no estado de São Paulo. Segundo uma pesquisa que foi divulgada na última semana, a cidade tem 5,1 doutores a cada 1.000 moradores da cidade. Ou seja, no último levantamento, a cidade de Rio Preto tinha quase 470 mil pessoas e no total de 2.395 doutores alocados na cidade de Rio Preto. A proporção é maior do que o último censo que foi divulgado em 2010, no qual o número era de 4,8 médicos para cada 1.000 habitantes. E para encerrar o nosso Time News de hoje, uma curiosidade também: cigarras dominam as árvores de Rio Preto e espalham sua música pela cidade. Eu acho que você que é daqui da cidade de Rio Preto já deve ter ouvido, a cantoria das cigarras, sobretudo nessa época, que é uma época um pouco mais úmida aqui na cidade de São José do Rio Preto. Então, realmente, a população de cigarras tem aumentado, na cidade de Rio Preto. Elas ficam alocadas normalmente na copa das árvores, e ficam espalhando a sua cantoria por toda a cidade. É isso aí, pessoal. Nosso Time News vai ficando por aqui. Que você tenha um ótimo dia, fique com Deus e até amanhã. E como é bom a gente poder seguir aqui com o programa Experimenta. Você viu, Você viu que a gente veio de rosa e isso foi proposital. Porque nesse mês de outubro, a gente já falou algumas vezes aqui, você tem ouvido em muitos lugares também sobre o Outubro Rosa, que é a conscientização, da importância da prevenção do câncer de mama. E é tão maravilhoso saber que um mês foi destinado a isso, Para poder te orientar. Eu acho que você que acompanha, experimenta, a gente quer que você viva bem, quer que você viva muito. É verdade. E é por isso que hoje a gente está recebendo aqui na nossa sala o Dr. Guilherme. Bom dia, doutor. Bom dia, agradeço muito a vocês pelo convite. Eu me sinto honrado em poder estar aqui. O senhor pode ter certeza que quem está se sentindo honrado é a gente de receber o senhor de verdade, viu? O Dr. Guilherme, ele é cirurgião oncológico, ou seja, eu acho que ninguém com mais propriedade do assunto para bater um papo com a gente hoje aqui. Doutor, eu acho que o senhor lida com a parte mais crítica, que é quando a pessoa vai ali para já fazer uma cirurgia, e também a melhor parte, que é quando ela tem a maior possibilidade de cura, Sim, e queria que o senhor falasse um pouquinho primeiro sobre esse Outubro Rosa, se realmente é importante, se isso é um marketing só, ou se é eficaz. Como é que o senhor vê o Outubro Rosa, doutor? Assim, o Outubro Rosa ele foi um movimento criado nos Estados Unidos na década de 90, com a função de conscientizar a população para que as mulheres façam a prevenção do câncer de mama. E ele foi criado justamente porque o câncer de mama é um câncer que mais incide as mulheres no mundo e é o que mais mata, Posteriormente, devido à importância do assunto, esse movimento foi difundido no mundo todo e hoje ele é celebrado sempre no mês de outubro em todos os países. Em todos os países. Em todos os E países. isso é eficaz, doutor? Por exemplo, o senhor que trabalha na área, há uma diferença de número de diagnóstico em outubro? Existe uma eficácia desse mês?
O que a gente nota é assim, a população em geral, ela acaba esquecendo de se prevenir, de procurar o seu médico para poder fazer os seus exames. Então, esse alerta, que é o movimento, ele lembra a mulher e ela acaba procurando mais o médico, né? Procurando mais o serviço de saúde, consequentemente, ela acaba sendo diagnosticada, muitas vezes mais precocemente, né? O que aumenta a chance de cura. Uau, que legal. Doutor, o senhor comentou no início da sua fala que o câncer de mama é o que tem mais incidência nas mulheres. Sim. Tal. Tem alguma explicação para isso? Por exemplo, por que dá mais câncer de mama do que em outras áreas do corpo, na mulher? Existe algum... Não tem uma explicação específica. A gente sabe que existem vários fatores que nos ajudam a desenvolver o câncer de mama, né? Dentre eles nós temos obesidade, sedentarismo, ingestão de bebidas alcoólicas, muitas vezes a menopausa tardia, que é a parada da menstruação depois dos 55 anos, a menarca, ou primeira menstruação precoce, antes dos 12 anos, né? A mulher que não tem filhos ou que tem a primeira gestação depois dos 30 anos, isso todos são fatores que ajudam a desenvolver o câncer de mama, né? Então, a gente nota que a mulher, ela está suscetível a vários desses fatores, né? Inclusive os fatores hormonais, né? Então, quando a gente pensa que a mulher tem que fatores de risco estão relacionados a menarca ou a primeira menstruação muito cedo e a última menstruação muito tarde, a gente nota que nesse período é um período onde a mulher fica mais exposta aos hormônios, né? Então, os hormônios provocam alterações no nosso organismo, eles são importantes e eles provocam alterações que são importantes no nosso organismo, mas eles também aumentam o risco desse desenvolvimento de câncer em casos específicos. E quando se descobre, né, bem antes, assim, e aí vai o tratamento, a gente estava conversando aqui um pouquinho antes de entrar no programa, que esse tratamento, quantas pessoas que fogem de um tratamento, né, que de repente descobrem, eu acho que vem Você falou sobre isso ontem no MDC. Eu falei, né? sobre isso ontem no MDC. Tipo, tem gente que deixa de encarar, de ter coragem de encarar uma verdade. E isso só vai piorando, né? Só vai piorando. A gente ainda nota que a população ainda tem um estigma muito grande com a palavra câncer. Sim. E com a doença câncer. Eu fui ensinado, pra você ter ideia, que não podia falar essa palavra. Sim, minha mãe e meu pai, assim. eles educaram a gente assim, não podia falar. Falava aquela doença. Isso, tal, doença ruim. Assim. Usavam sempre outros nomes para poder não falar a doença. Hoje, a nossa função principal, eu acho que é, em primeiro ponto, quebrar esse estigma. Sim. Né? Para fazer com que a pessoa entenda que é uma doença, como a grande maioria das doenças, que tem tratamento, né? O tratamento, não só do câncer de mama, mas do câncer como uma forma global, ele evoluiu muito nos últimos anos. Então, quando a gente consegue fazer o diagnóstico precoce e iniciar um tratamento precoce, a gente consegue curar a grande maioria dessas pacientes. Então, a importância do Outubro Rosa casa com isso aí. A pessoa faz a gente faz a conscientização, essa pessoa entende o que está acontecendo, entende a importância do movimento, entende a importância de se prevenir, de procurar um serviço, procurar um profissional, fazer os seus exames, porque não é só o câncer de mama, né? Existem outros cânceres que são bem incidentes, como também outras doenças, hipertensão, diabetes. Então, eu acho que assim, para manter uma qualidade de vida adequada para a pessoa, uma longevidade, ela morrer velhinha, com saúde, que é o sonho, né? Que é o sonho de todo mundo, né? Eu acho extremamente importante isso, né? Então, a pessoa se conscientiza, ela procura o profissional. E aí, quando ela diagnostica, no caso que a gente está aqui em questão, o câncer de mama, ela não fugir, né? Ela não, quando ela notar algum sinal, algum sintoma que possa estar relacionado, ela não fugir, não se esconder. Ela procurar um profissional, um serviço de saúde, para que ela faça o diagnóstico e faça o tratamento precoce. O senhor faz ideia de quantas mulheres agora assistiram o programa Experimento que notaram um caroço, que foram no médico, o médico pediu um exame mais, de repente, sei lá, profundo, detalhado, e ela tá fugindo.
E ela tá dizendo, não vou, porque eu não quero magoar meus filhos, não quero preocupar meu marido. Eu acho que a mulher tem muito disso, né? De querer esconder. E também, assim, a questão de ser precoce, um tratamento precoce, e dessa palavra de tipo, ó, a suspeita de falar, tô com câncer ou tem alguma coisa, a pessoa já morre antes do tiro, vamos dizer assim. É isso aí. Tipo assim, a pessoa, só de falar isso, ela já começa a se entregar. Aí já entra a depressão. Aí ela já o fator da mulher, da vaidade também, vou perder meu cabelo. Aí ela começa a se despedir. Perder o seio. Então, perder isso o tudo, seio. a gente nota, eu converso muito com as mulheres e a gente vê que existe uma feminilidade que está muito relacionada à mama feminina. Então, só o ato dela saber, ela fica com medo de perder a mama e, consequentemente, perder a feminilidade dela. De, às vezes, o marido não gostar mais dela, ou de como ela vai se sentir perante toda uma sociedade, toda uma família, né? Aquilo que a gente estava dizendo, hoje os tratamentos evoluíram muito. Então, assim, são poucos os casos hoje são selecionados aqueles que a gente não faz uma reconstrução no mesmo ato operatório. Depois ela vai ter um resultado até melhor do que o que ela tinha, né? Muitas vezes acontece não isso. Às vezes a gente alia o tratamento do câncer de mama com, às vezes, um reposicionamento melhor da mama, uma reconstrução, uma prótese de silicone. Que é o sonho da maioria das mulheres. E às vezes levantar a mama já está um pouquinho caída, levantar um pouquinho a mama. Então, eu falo assim, isso tudo serve para auxiliar até a mulher a aceitar o problema, encarar o problema e resolver. É isso aí. E não se entregar. Existe um número, doutor, por exemplo, existe um número de mulheres que sofrem com isso anualmente? Como é que é? Sim, assim, a Organização Mundial de Saúde estimou para o ano de 2020 cerca de 2.300.000 mulheres no mundo. Com cerca de 684 mil mortes por câncer de mama. Né? Quer dizer, então é menos de 50% de morte, bem menos, 25%. No Brasil, o Instituto Nacional do Câncer estimou para o ano de 2020 66.280 casos, com cerca de 17 mil mortes. A minoria, então, né? Graças a Deus. É menos da metade. E o que a gente nota, assim, em países desenvolvidos, como Estados Unidos, Canadá, Europa, você tem um aumento do número de câncer de mama anual, isso a gente vem notando nas estatísticas, mas uma diminuição da mortalidade. Já nos outros países, os países em desenvolvimento, como o Brasil, a gente nota que a mortalidade ela vem acompanhando o aumento do número do câncer de mama. E a explicação que a gente tem para isso é justamente aquele medo, a mulher não... Uma das coisas, a mulher não procura o serviço, então ela é diagnosticada mais tardiamente, o que faz com que ela tenha menos chance de cura, e a dificuldade ao acesso ao serviço de saúde, que a gente sabe que no Brasil isso está caminhando. Eu sempre trabalhei no serviço público e eu noto que melhorou muito, né? Aqui a prefeitura de Rio Preto sempre se empenhou bastante em poder ajudar essas pacientes a ter os exames para poder ser feitos, a fornecer os serviços para tratamento, a nos ajudar com as reconstruções. Então, assim, a gente não pode queixar desse ponto. Quando a gente fala de um SUS nacional, a gente sabe que aqui, São José do Rio Preto, região, estado de São Paulo, a gente está bem na frente da maioria dos estados. Eu ia dizer isso, a gente já morou em outras cidades e eu acho incrível a saúde aqui em Rio Preto. Eu acho, meu ponto de vista, eu acho que hospitais que são modelo, você vê pessoas que não têm, às vezes, um convênio médico, mas sendo super bem atendida, alguns fazendo recursos, né? Exames, como o senhor comentou. E que você pode também, você pode ir atrás, que de repente, é muito difícil. Difícil porque a pessoa ela não se dispôs a ir atrás, porque se ela se dispôs a ir atrás, com certeza você vai encontrar aí um tratamento, uma ajuda porque está perto de você, então tem desculpa. Tem bastante contato com todo o pessoal da rede, então assim, sempre quando a gente tem alguma prioridade, algum caso que é diagnosticado que precisa de uma certa agilidade, a gente entra em contato
de forma particular mesmo, um colega com o outro, tô com uma pacientinha assim, você me ajuda, e a gente sempre tenta, lógico, via a prefeitura, a regulação, a gente tenta encaminhar esse paciente, dar agilidade no processo, para que a gente tenha um resultado final melhor lá na frente. Sim. Né? Doutor, o senhor faz isso há quantos anos? Eu estou formado há 23 anos, estou aqui em São José do Rio Preto há 17 anos e meio. Que legal. Então, assim, desde quando eu me formei, né, que você vai fazer suas especializações, eu me dediquei a essa área. E há 17 anos e meio eu atuo aqui na cidade. Fazendo cirurgias. Atendendo os Qual pacientes, foi o caso? acompanhando. O senhor vai fazer uma pergunta aqui aleatória. O senhor lembra, 17 anos é muito tempo, né? Uma vida Acho que inteira. é muita gente que passou. Deve ter muita gente assistindo agora, falando, olha, ele que me operou, graças a Deus ele está bem e tal. O senhor lembra de algum caso? Acho que todos são muito importantes, né? O senhor... não sei se o senhor tem noção do quanto o senhor deve ser um anjo para muita gente. Às assim. vezes alguns pacientes chamam a gente de anjo. Eu não tenho dúvida, né? Então o senhor deve ser realmente muito amado e alguém que, poxa, tão importante nesse momento da vida da pessoa. Algum caso em específico marcou o senhor assim, tipo assim, de ser um caso que nem o senhor acreditava na cura e de repente quando abriu deu certo? Ou tipo assim, já pegou um caso desse? A gente tem vários casos assim. Então assim, tem casos que eu não vou citar nenhum em específico, mas assim, existem casos de pacientes com tumores enormes, intraabdominais, e que o paciente está praticamente desenganado, que eu falo assim que tem hora que a gente sofre iluminação divina, né? Que a gente é aqui na Terra só instrumento de Deus para a vontade dele. E assim, tem hora que você fala assim, eu não sei o que vai dar, mas eu vou tentar. Então você entra para operar um paciente, você sente que muitas vezes não é nem você que está ali. Que assim, tem alguma coisa a mais, que não vem só das nossas mãos. Lindo, né? E aí a hora que você termina, você entra num estado de concentração tão grande que você nem vê passar, não vê o tempo passar. E a hora que você termina, você para e olha e fala assim, fui eu que fiz isso aqui, não é possível. Aí assim, então assim, e você vai acompanhando esses pacientes depois, e aí você vê que o paciente volta à vida normal, que o paciente fica feliz, fica grato a você, né? Eu sempre falo que a gente é só um instrumento, a gratidão ela é do reino, ela é dele, não é nossa. Amém, né? Verdade. Mas que é um baita instrumento, né? Porque é uma coisa linda, é como música, né? É uma você vê um missão, instrumento, né? Mas você vê um instrumento bem tocado, afinado, como é bonito, né? É bonito. É lindo isso. Aí assim, tem os casos das pacientinhas, a gente falando de mama, tem os casos das pacientinhas. Eu tenho 2 pacientes que tiveram câncer de mama, choraram e ficaram tristes, entraram em depressão, depois melhoraram. A gente deu a força, elas fizeram um tratamento e depois elas engravidaram, tiveram seus filhos, então aí felizes e contentes com as crianças. Então isso aí eu acho que para a gente como profissional é o mais gratificante. Né? Você saber que você pôde atuar de forma positiva na vida de uma pessoa. Interferir mesmo, né? Isso. Doutor, e se o senhor quiser que eu pare de perguntar, aqui a gente tranquilo, abusa, né? Aqui a gente tranquilo. abusa, né? Irmão, você tem um doutor Guilherme aqui. Uma consulta na tua casa, uma consulta gente. gratuita aí na tua casa. Depois ele vai deixar umas dicas aí de como a mulher pode fazer isso em casa também. Essa prevenção, doutor Bru Rosa. Agora, uma vez eu ouvi falar, e vou perguntar assim porque eu sou totalmente leigo, tá? Não sei se isso é real, se não é, se é mito, se é verdade. É verdade que uma vez me disseram assim, se uma pessoa tem um tumor, ou tem um nome, né, que vocês falam e tal, e ele é benigno, isso significa que nunca essa pessoa terá um câncer maligno? Uma vez falaram isso pra mim, que quando uma pessoa tem não sei se chama câncer também, mas um tumor benigno, significa que pela vida inteira dela, sempre se ela tiver alguma incidência assim, vai ser benigno. Não. Existem confusões na forma de falar. Então, assim, quando a gente está falando de um tumor, o tumor ele pode ser benigno ou ele pode ser maligno. Certo. Né? O maligno é o câncer. Ok. Ponto. Né? O benigno ele pode ser um cisto, ele pode ser, exemplo, na mama, um fibroadenoma, um lipoma. Então, assim, existem vários, até um hematoma, quando você bate, forma aquele carocinho de sangue, é um tumor. Né? Então, a gente fala isso é um tumor, é um caroço, é um nódulo benigno.
Né? Então, o que é benigno não é chamado câncer. Não é chamado câncer. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, normalmente, tá? não é todas as vezes, mas normalmente, o tumor benigno, ele continua sendo benigno. Existem alguns tumores ou nódulos benignos que têm a chance de, com o tempo, se degenerar e se transformar numa lesão maligna. Né? Por isso, é importante a avaliação do profissional que sabe o que está fazendo para poder saber, não, isso aqui não precisa ser retirado ou isso aqui precisa ser retirado para evitar um problema maior, porque ele pode se transformar em alguma coisa mais perigosa. Então, esse é um ponto. Quando a gente fala, não, já é um tumor maligno, não tem a câncer benigno. Tumor maligno é o câncer. Né? Aí existem os estágios que a gente encontra o câncer. Então, o estágio inicial, localmente avançado, que ele só está no lugar, mas está grande, ou disseminado, onde ele já se espalhou. Então, isso também vai fazer a diferença. Né? Ok, então, não é porque de repente hoje alguém foi diagnosticado Porque daí não é, né? um tumor benigno que ela não possa ter amanhã um câncer. Não. Nada a ver. Ela pode ter. Ok. Pode ter. E a questão da hereditariedade, doutor? Então, a hereditariedade ela não é a grande maioria dos casos. Né? É uma minoria dos casos. Quando a gente fala de câncer de forma geral, a minoria dos casos é por alteração familiar e genética. Né? É sempre a gente estar atento. Então, assim, quando você tem familiares com câncer, geralmente do mesmo tipo ou da mesma cadeia. Né? Então, vamos lá. Um familiar com câncer de mama, outro com câncer de ovário, a gente sabe que isso pode ter relação. É importante você procurar um profissional. Né? Então, vou dar um exemplo aqui. A mãe teve câncer de mama, a irmã teve câncer de mama, ou uma tia teve câncer de mama. Opa, peraí. Um alerta. A gente pode estar lidando com um tipo de câncer familiar. Então, é importante procurar um profissional. Quem faz muito esse trabalho é o geneticista. Porque ele vai sentar com a mulher, ele vai conversar, pegar toda a genealogia, a árvore genealógica dela, e ele vai montar um gráfico que chama heredograma, e ele, baseado nisso, ele vai saber o risco dessa mulher estar desenvolvendo num futuro um câncer ou não, ou um homem, enfim. Isso é para todas as áreas. Né? Já a parte genética, então, muitas vezes você pode ter um risco aumentado, você faz testes genéticos. Que essa genealogia, eu não sei se isso existe no Brasil, aqui com o senhor. Por exemplo, tem aquela, acho que é a Angelina Jolie, que é aquela estrela da TV, ela virou referência por isso. Porque ela tirou a mama antes de ter um câncer, porque ela falou que quem fez esse mapa dela disse que ela teria um câncer. Então ela arranca a mama. Isso é comum? Ou ela isso é comum. Não então, é aquela piração de Hollywood, então, é uma coisa real. Então, assim, quando você... Exemplo, no caso da Angelina Jolie, a mãe dela teve câncer de mama. Então ela fez a avaliação, fez os testes genéticos, que na época que ela fez eram muito mais inacessíveis. Hoje os testes genéticos são encontrados de forma mais tranquila. Aqui para nós aqui também em São José isso do Rio Preto a gente encontra. Está disponível nos laboratórios de forma privada, muitas vezes pelos convênios, a gente encontra. Então, assim, faz o teste de mutação genética, tem um painel onde tem vários genes. Os mais comuns são os BRCA1 e BRCA2. São 2 genes que são bastante específicos para câncer de mama e ovário. Então, assim, você faz o painel genético. Se você teve mutação genética, tal gene, o BRCA1 ou o BRCA2, está alterado. Então, está mutado, que a gente fala. Então, você vai conversando com o geneticista, ele vai conversar com você sobre os riscos que você tem de desenvolver esse câncer durante o período da sua vida. Então, assim, se uma mulher fez o teste genético muito jovem e ele tem a mutação... Foi o caso dela, no caso. Isso, ele vai falar, olha, o seu risco de desenvolver é, 40%, 50% durante toda a sua vida. E aí a mulher vai tomar a decisão, aí ele vai expor os tipos de tratamento, né? Entendi. Porque a gente sabe que a mastectomia profilática, ela é um dos tratamentos, ela ajuda a diminuir o risco, não que vai ausentar, ela diminui em 95% o risco do câncer de mama. Mas para uma mulher de alto risco, isso é importante. Né? E existem outros tratamentos também que também são considerados, ao invés da cirurgia, como
proteção com tamoxifeno, com bloqueadores hormonais. Mas isso tem que ser muito bem discutido caso a caso. Né? Mas é real, bom. então. É real. Eu achava E que é era um uma coisa tratamento, de... e é um tratamento precoce, né? É uma coisa que você... Seria um tratamento preventivo. Preventivo. A gente tem que lembrar também, assim, eu converso muito isso com as mulheres, que quando a gente vai retirar a mama e reconstruir, normalmente com silicone ou com algum retalho de músculo, com pele, para poder reconstruir, não é a mesma cirurgia, aquela cirurgia plástica estética, onde você vai levantar a mama, porque a mama está um pouquinho caída, ou você vai colocar um silicone, porque a mama é pequena, ou a mama está murchinha, porque depois que teve os filhos. Então, assim, o resultado final, ele não é o mesmo. Né? A gente sabe que a gente tem, quando você faz a parte estética, uma mama mais natural, é uma coisa mais bonita. Quando você faz uma reconstrução depois que você tirou a mama, a beleza não é tanta. É uma mama que a gente fala, uma mama social. Para preencher. Para preencher. Muitas vezes fica bom, mas tem perda de sensibilidade, né, de areola e mamilo. Depois pode ir caindo a pele, formando as bolsinhas da pele, porque a prótese ela fica parada. Enquanto a mama natural, quando ela vai cair, ela desce toda, né? É natural da idade, né? Agora, quando você põe a prótese ela é abaixo do músculo, para esse tipo de situação normalmente, a gente usa abaixo do músculo, então cai a pele, então não fica tão bonita. Às vezes você precisa de fazer reparos depois. É mais para a mulher não se sentir social, como o senhor falou, né? É uma forma social. O que dá a beleza da mama, quando põe uma prótese, assim, é o tecido de mama, que é o que a gente tira quando a gente vai fazer a cirurgia. Entendi. Né? Então a gente usa de alguns artifícios para poder tentar deixar o mais bonito possível, mas não é a mesma cirurgia. Entendi. Né? E isso a gente tem que explicar muito bem, porque às vezes a mulher chega no consultório ou nos serviços públicos e ela quer fazer reconstrução. Às vezes ela tem um tumorzinho pequeno numa mama, mas ela já quer tirar as duas mamas. Já na expectativa de botar o silicone e tal. Lindo e maravilhoso. E não é assim. Legal o senhor falar isso, né? Um alerta, né? Eu acho que foi maravilhoso recebê-lo, né? E a questão, assim, da mulher começar o diagnóstico, de repente ela sentiu algum caroço, quais são os sintomas, se tem alguma queimação, se não tem. Porque a mulher que está em casa hoje, a gente quer te orientar. A gente não quer trazer um problema pra você. Não, pelo contrário. A gente não quer acabar com a tua paz. A gente quer te instruir para que você, né, viva bem e para que você viva muito, né? Então, por isso que a gente quer aí colocar na tua cabeça, sim, que você tem que ir no médico se você sentiu alguma coisa, se está com alguns sintomas. A gente tem o doutor aqui para nos orientar, na verdade, para que você possa viver muitos anos de vida, né? Sim, claro, com certeza. Quando a gente pensa nos principais sintomas, né, o primeiro é o surgimento de nódulos, ou caroços na mama. Não necessariamente ele vai ser maligno, né? Mas ele tem que procurar um serviço para poder fazer os exames adequados, né? A alteração na conformação ou na forma da mama. Às vezes a mama fica mais retraída, ou uma ficar de um jeito e a outra começar a repuxar. Aquela pele mais grossa, em formato de casca de laranja, com aqueles microporozinhos ou microfurinhos. A perda de secreção pelo mamilo, tanto secreção sanguinolenta como aquela secreção em água de rocha. Né? Eu acho que esses são os principais sintomas. A gente não fala muito em dor, apesar de poder dar dor, mas dor não é um dos principais sintomas. Não é? Né? Não é. Pode dar dor, mas normalmente pelo crescimento ser mais lento, não ser um crescimento tipo inflamatório, poucas mulheres sentem dor. E aí é o perigo, né? Porque fica escondido. É o perigo, porque ela não atenta, né? Se ela sentisse a dor, ela já ia notar o nó. Notar até começar a se tocar para ver se tem, por causa da dor. Isso é muito importante. A gente falando de prevenção, a gente divide em duas partes. Aquela prevenção primária, que é a prevenção onde a principal função é fazer com que a mulher não desenvolva o câncer. Então, para isso, a gente tem que ter, durante a vida, a construção de hábitos de vida saudáveis, né? Então, evitar a bebida alcoólica,
ter uma alimentação balanceada, à base de frutas, verduras, legumes, porque a alimentação balanceada ela fornece os nutrientes adequados para que o organismo fique saudável, né? A prática de exercício físico, então assim, quando a gente fala da prática de exercício físico, confunde muito, mas quanto, né, de exercício físico seria importante? A vida fit, né, que o pessoal está falando, não é isso? Então assim, a gente sabe que tem uma mudança positiva, com uma diminuição de cerca de até 13% da incidência, quando a pessoa tem esses hábitos de vida saudáveis. No caso do exercício físico, em torno de 150 minutos ou 2 horas e meia por semana. Quer dizer, não é uma vida de atleta, né? Não é uma vida de atleta. Semana, na academia ali. Né? Então, assim, sempre quando for fazer uso de anticoncepcionais ou uma terapia de reposição hormonal, em caso de quem já está na menopausa, fazer isso sempre sob a orientação de um médico, né? Em caso de pessoas que têm um histórico familiar importante, procurar um médico para poder fazer essa análise de risco. Então, isso a gente está falando da prevenção primária, onde a gente visa não desenvolver o câncer. A prevenção secundária é aquela onde a gente visa a mulher fazer o diagnóstico e o tratamento precoce para que ela não sofra consequências maiores do câncer de mama. Então, por isso a importância do autoexame, né? A mulher se examinar uma vez ao mês. Então, ela todos os meses. Todos os meses. A gente ensina assim. Ela, na frente do espelho, ela olha as mamas, né? Ela toca as mamas, ela palpa de forma circular e de forma radial as mamas, na tentativa de identificar alguma alteração. E debaixo do chuveiro, com o corpo molhado e ensaboado, porque a mão desliza mais fácil. Então ela consegue identificar nódulos. Seria, de repente, na hora do banho ali, um processo meio que natural, e natural. Preventivo também. Ela palpa as mamas e as axilas. Então, esse é o que a mulher mais pode fazer. E, além disso, ela procurar, pelo menos uma vez ao ano, o seu médico ou o médico que é referência do local onde ela mora, para poder fazer os seus exames preventivos, não só o de mama, mas também o Papa Nicolau, o exame ginecológico e poder manter uma saúde adequada. O exame de mamografia, né, que é a recomendação da Sociedade Brasileira de Mastologia, a gente recomenda como uma vez ao ano para mulheres acima de 40 anos. É uma vez ao ano, né, gente? É pouco. Agora é mais passa, amor. Mas passa desapercebido. Um ano passa muito rápido. Passa rápido. Muito rápido. E eu acredito que agora, nesses últimos 2 anos, diminuiu muito essa questão de prevenção. Esse é um ponto extremamente importante. A pandemia de Covid fez com que todo mundo ficasse em casa, quer por medo, quer por orientação. Né? De repente só existia Covid, né? Então, a gente notou uma procura, uma diminuição muito grande na procura das mulheres, não só das mulheres, mas de forma geral, das pessoas procurarem os profissionais para se prevenirem, né? Então, o que acarreta isso? Né? Acarreta que ficamos aí 1 ano e meio, um serviço mais lento, então essas mulheres vão começar a ser diagnosticadas mais tarde, com menos chance de cura. Então, agora, como nós estamos voltando ao ritmo de vida mais normal, né, com o pessoal todo sendo vacinado, a gente podendo circular de forma mais tranquila, é importante que as mulheres e todas as pessoas, né, vão procurar os seus profissionais, vão procurar o seu serviço para poder fazer essas prevenções, né? E aí, às vezes, não tinha nada lá atrás, mas agora nós encontramos alguma coisinha. E se for precoce, maior a chance de cura. Então você que está assistindo, Papo de Amiga, você vai me prometer que ainda esse ano você vai fazer um exame. Ou pelo menos tentar marcar, né? Por favor. Quem tá, de repente, aí no SUS e tal, tenta marcar pelo menos, vai atrás, mas o autoexame dá pra fazer até hoje. Dá, você me promete, até meninas? Até hoje. Sabe, aí na tua tela tá aparecendo o telefone da clínica onde o Dr. Guilherme atende. A gente quer louvar a Deus pela sua vida, Amém. Agradecer, doutor. Poxa, que bom poder oferecer para quem está em casa essa consulta, tanto esclarecimento. Eu que agradeço. Como foi bom conversar com o senhor, viu? Tá, Deus abençoe, obrigado. Amém, e de repente, em novembro,
a gente continua nessa luta, mas aí eu acho que é pior ainda. Que aí é pros homens, aí já tão tem... difícil, Meu Deus do céu. Aí já tem todo o tabu que o machismo trouxe e tal. Acho que isso aqui rende pano pra manga, rende né? bastante. O senhor também atende homens? Atendo Normal, também. cirurgia Normal, oncológica normal, de homem e mulher. De forma geral. Ah, então não sei não, viu? Se o senhor topar, o mês que vem a gente tá aí junto. Podemos pensar nisso aí. Tá bom? Doutor, muito obrigado, Eu viu? que agradeço. Alguma consideração final, algo que o senhor queira falar, fique à vontade. Eu acho que O programa é do senhor. nós já falamos praticamente tudo. E o recado que você deu, eu acho que é o fundamental, né? Para realmente a mulher procurar e se prevenir, né? Porque a função da gente aqui é com que as pessoas vivam com saúde, saudáveis aí e tenham sua vida longa. Obrigado, viu, Tá bom? doutor? Bom, vou deixar a pastora para despedir ele aqui, enquanto eu vou para a nossa bancada. Roda a nossa vinheta, é o nosso café da manhã. Eclesiastes, no capítulo 10, no verso 10, olha o que diz. Se o machado está cego e sua lâmina não foi afiada, é preciso golpear com mais força, mas agir com sabedoria assegura o sucesso. Sabe que tudo aquilo que você não previne, tudo aquilo que você não se prepara antes, acaba sendo muito mais difícil depois. Aquilo que nós estávamos conversando agora mesmo ali com o doutor é tão forte, né? Porque se você faz um tratamento preventivo, se você descobre no começo, tudo não é tão diferente, a possibilidade de cura não é muito maior. Esse texto aqui em Eclesiastes, ele mexe comigo, porque ele diz o seguinte, ó, quando o machado está cego, quando a lâmina não é afiada, você vai ter que fazer mais força. Você vai ter que golpear com mais força. Agora, quando você age com sabedoria, quando você se antecipa, isso garante o teu sucesso. Então tenha esse hábito na tua vida, sabe? Entre pegar um machado e ir lá, golpear com força para derrubar lá o que você está fazendo, é muito melhor você parar 5 minutos, perder 5 minutos afiando a lâmina do machado, preparando ele antes, porque quando chegar na hora de usar, você vai gastar muito menos tempo, você vai fazer muito menos força. Você está entendendo isso? Eu quero falar com você, pegando esse gancho do nosso bate-papo ali com o Dr. Guilherme, sobre prevenção, sobre se preparar, sobre gastar um tempo antes. Essa é a palavra, gastar um tempo antes. Já pensou 2 minutos que você gasta no chuveiro, por exemplo, se autoexaminando? Você imagina quanto tempo isso pode economizar da tua vida? Você imagina quanta força a menos você vai fazer? Tudo na vida é assim. Às vezes você está tão acostumado e tudo na base do atropelo. Às vezes você está tão acostumado e tudo na base da... correria é o que dá, vai, quando rolar. Para um pouquinho com isso. Seja alguém que se programe um pouquinho mais. Seja alguém que se prepare um pouquinho mais. Seja alguém que se previna um pouquinho mais. E aí o texto vai terminar dizendo para nós que isso é agir com sabedoria. E quem age assim tem o seu sucesso assegurado, segundo diz essa palavra. Pensa nisso. Se previna, se antecipe, se cuide, em nome de Jesus, experimenta. Tempo de oração e nós queremos te convidar nessa terça-feira para orar junto conosco hoje, em nome de Jesus. Amém, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Nós queremos receber essa palavra porque nós não queremos ser destruídos pela falta de conhecimento. É verdade. E hoje, meu Pai, o Senhor trouxe conhecimento aos teus filhos, direção. Que o Senhor possa, meu Pai, em nome de Jesus, fazer com que cada filho teu pratique a tua palavra. Senhor, Jesus, nós abençoamos agora cada vida, cada uma, Senhor, que foi diagnosticada, de repente, com um câncer na mama, Deus, com alguma enfermidade. Senhor, tira o pavor, tira, Senhor, o medo.
traz a tua cura, porque como nós ouvimos aqui de um médico falando que o Senhor que opera, que o Senhor que realiza milagres, Deus, como foi faz forte isso na vida do teu filho. Põe a tua mão, Senhor, porque o Senhor pode fazer isso. Traz fé, traz esperança, traz coragem para aquele que precisa enfrentar algumas situações, algumas verdades que precisam ser enfrentadas. Dê ao teu filho coragem, força, em nome de Jesus. Nós abençoamos o teu dia, que o Senhor possa te livrar, guardar a tua entrada e a tua saída. Traga paz ao teu coração, em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém. Amém. Graças Amém. a Deus. Que coisa boa. Vambora, né? Hora de ir embora. Ah, você falou agora na hora da oração. Foi muito forte quando o médico falou aquilo, né? Que lindo, Meu né, Deus do céu. Foi gente? muito forte quando Foi ele falou aquilo, gente. De repente, tem algo que pra ele não teria cura, não teria solução. Ele médico, hein? E ele abrir e falar, não fui eu que fiz. Nossa, foi lindo demais. Gente, como que pode, Foi né? Eu olhei e lindo. falei, é a mão de Deus, né, gente? É a mão de Deus que usa os médicos, que usa a medicina, né? Que foi criada por Deus. Então você que tá aí assistindo, de repente vive numa religiosidade, não vou buscar porque Deus vai me curar. Claro que Deus vai te curar. Claro que Deus vai Mas te curar. ele pode usar Mas esse ele usa caminho. o médico, né? Por Ele que usa a não? medicina, usa o tratamento. Então vai, é pra cabeça, vai. Chega, Bora. para de religiosidade. Deus vai te dar vitória, tá Em bom? nome de Jesus. Ó, deixa eu só te lembrar que amanhã é quarta-feira e tá demais, hein? Amanhã, se Deus quiser, estamos aqui 7 da manhã de novo ao vivo e amanhã tem quarta de avivamento. Adivinha com quem? Pastor Leandro, lá do Rio de Janeiro. Só de falar o nome dele já dá vontade de pular, já dá vontade de ficar meio... Vai. Ele é demais, ele é top demais. E amanhã, Pastor Leandro Silva, que é lá do Rio de Janeiro, e vai ser maravilhoso. Vambora, né? Vamos de rosa. embora, vamos Aí, ó. embora. Rosa e rosinha. Rosa e rosinha. Gente, amanhã é programa ao Ai, vivo. que bonitinha, galera. Programa- Uma criança. Quase tem 13 anos. Ai, que bênção, não vou tirar esse vestido. Parece que eu tenho 13 anos. É, assim, de roupa, né? Com essa roupa, assim. Essa Não roupa tiro, tem 13 não, anos. não tiro nunca mais. Amanhã eu vou Tá engraçado, com esse não vestido. tá? Tá engraçado, Talvez né? as crianças. É verdade. É? Verdade, com a gracinha. Então tá bom, não tira esse vestido nunca mais. Minha menininha velhinha. Um beijo, gente! Amanhã tem programa ao vivo com você. Te amo. Beijo, até amanhã.